Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. A gente vai ler o verso 31. João, capítulo 8, verso 31. Com a leitura da palavra, você já vai entender mais ou menos aquilo que Deus colocou no meu coração para que a gente possa aprender nessa noite. E mais do que isso, que a gente possa colocar em prática. A palavra só vale a pena ser ouvida quando a gente está com o coração disponível, disposto para ouvir e colocar ela em prática. Porque senão vai ser simplesmente palavras. Mas que em nome de Jesus, que você possa aprender nessa noite. E que possa suprir a sua necessidade através da palavra, que possa ser o seu alimento nessa noite. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 8, a partir do verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava falando esse versículo aqui especificamente para o povo de Deus que acreditavam que Jesus era o Cristo. Ele estava falando aqui para o povo de Deus convertido ao cristianismo, irmãos nossos na fé. E ele traz uma advertência para eles, dizendo assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Isso significa que há pessoas que aceitou Jesus, creu em Jesus Cristo, e que infelizmente não se tornaram discípulos de Jesus, porque infelizmente não têm permanecido nele. Queria que você abrisse agora em João também, João capítulo 15, a partir do verso 5. João capítulo 15, a partir do verso 5. Esse texto tem tudo a ver com o versículo que nós lemos ali em João 8,31. Esse texto a gente vai ler um pouquinho mais ele, e ele tem uma palavra que aparece várias vezes. E é em cima dessa palavra e do texto de João 8,31 que eu queria hoje, em nome de Jesus, trazer o recado do Senhor para as nossas vidas. Diz assim o texto, João capítulo 15, a partir do verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vou chamar servos, não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Até aqui, amém? Tem uma palavra que foi repetida várias vezes, né? Qual palavra que foi? Permanecer. Então, o verbo permanecer, ele é citado várias vezes nesse texto, e ele fala da importância de nós permanecermos.
Em João capítulo 8, verso 31, da mesma forma fala, repete várias vezes a questão de nós permanecermos. E a gente vive num tempo, num momento, que infelizmente tem sido muito difícil a gente poder permanecer. A gente não permanece em nada. Infelizmente, a gente fala que permanece, mas não permanece. Quantas coisas que você olhando um pouquinho para a tua vida, para a tua história, e você olhar um pouquinho de lado, para trás, você vai lembrar de coisas que você começou, mas você nunca terminou. Você começou animado, eu vou terminar, eu vou conseguir, eu vou fazer isso que vai ser bom para mim. No meio da jornada, no meio do caminho, você foi sempre abandonando. Talvez entrou na aula de violão, não permaneceu. Entrou na escola, na faculdade, não permaneceu. Fez cursos, não terminou. Trabalhou numa empresa que talvez você queria ficar bastante tempo ali, porque existia ali uma condição de você crescer naquela empresa, não permaneceu. Até casamento. Quantos casamentos desfeitos porque não permaneceram? Né? Hoje é raro a gente poder ver pessoas que estão aí 40, 50 anos casados. Difícil, irmão. Até para aqueles que não conseguem permanecer e talvez acham isso muito bacana, porque já está no 10º casamento, não sei, ou está no 10º relacionamento, quando encontra uma pessoa que está lá, um casal de velhinho, coça na gente de ir lá perguntar quantos anos faz que está junto, e quando a gente escuta 50, 40, 60 anos, a gente se enche de alegria por aquele casal, porque conseguiram permanecer. Mas, infelizmente, no nosso dia a dia, na correria do nosso dia, na modernidade que nós vivemos hoje, a gente tem deixado de lado uma bênção grande na nossa vida, que é permanecer, e a gente não consegue. Eu trabalho na mesma empresa há 16 anos, que eu estou na mesma empresa. Talvez, se você olhar sua carteira de trabalho, tem vários registros, já encheu 2, 3 carteiras, porque você nunca permaneceu no serviço. Eu tenho a mesma carteira de quando eu tinha 11 anos de idade, porque passei por poucas empresas e nessa que eu estou já faz 16 anos, faz esse mês 16 anos que eu estou lá. Permaneci. E muitas vezes, em uma área a gente permanece, mas também tem muitas áreas que a gente deixa de permanecer, e eu sou fruto disso. Eu consigo olhar para o meu passado e entender quantas vezes eu errei porque eu não consegui permanecer. Quantas oportunidades que passaram pela minha vida, passaram pela sua vida, que você não abraçou essa oportunidade porque você vacilou e você não permaneceu. No primeira dificuldade, primeiro desafio que tinha, você já largou mão, abriu mão. A gente vive num contexto, dentro do ministério, do qual a gente tem uma obra social grande, que é o projeto Sou Vivo, do qual a gente atende os meninos da Casa de Recuperação. Quantos meninos que a gente acolheu ali, que chegaram assim, eu vou terminar, eu tenho certeza, eu quero isso. Na entrevista disse para mim assim, eu vou permanecer até o final, vou ficar meus 9 meses, mas ao longo do tempo, aos dias foram passando, não permaneceu. Graças a Deus, tem alguns que não terminaram o tratamento, estão bem, mas a maioria, por não ter terminado, começou e não terminou, acabou se afastando da presença de Deus, porque a obra do Senhor ainda não estava completa na vida dela, não permaneceu. Achou que estava pronto para poder viver lá fora e não estava pronto, não estava preparado. E, infelizmente, a queda veio e é iminente na vida de muita gente. E a questão da permanência, da gente poder ser perseverante, para a gente terminar aquilo que a gente começa, é uma questão muito complicada. Mas, em nome de Jesus, eu queria trazer hoje algumas coisas que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa entender aquilo que Deus espera de nós com relação a esse tema de permanência, irmão. Perseverança. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui colocando em prática esses ensinamentos. Hoje, um culto de ensino, para você pôr em prática, para que realmente, em nome do Senhor Jesus, você possa ter vários assuntos da sua vida, que você possa, daqui uns anos, olhar para trás e dizer assim, eu permaneci, eu estou assim tantos anos, eu consegui, eu encontrei a pessoa, e eu estou tanto tempo casado, eu estou no trabalho, eu tenho frutificado no meu trabalho, eu tenho crescido no meu trabalho, já faz tanto tempo que eu estou lá. Mais do que ainda a vida material, porque até agora eu só disse aspectos materiais, também a vida espiritual. O grande problema nosso começa a se dar início na nossa vida espiritual. Pode olhar para a tua vida espiritual.
Quantas vezes você disse assim, agora, a partir desse momento, eu estou firme. A partir de agora, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Eu vou estar firme com Deus. Eu vou levar uma vida diferente a partir desse momento. Não vou errar mais. Eu não vou me afastar da presença de Deus. Eu vou ter um tempo de comunhão. Eu vou ter um tempo de leitura da palavra. Eu quero aprender. Eu quero me relacionar com Deus. E os dias foram passando, dificuldades foram vindo. E você acabou abandonando tudo isso. Até a vida nossa cristã, nossa fé, o aspecto mais importante da vida cristã, que é a fé, que vem do ouvir e ouvir da palavra, até isso, a gente não permanece. E hoje, em nome de Jesus, a palavra de Deus vem motivar você, e vem me motivar, e eu estou mais uma vez sendo motivado, a realmente a gente poder traçar algumas coisas, alguns aspectos que precisam de mudança na nossa vida, mas mais do que isso, que a gente possa permanecer e perseverar naquilo que Deus falar ao nosso coração, que você sentir da parte de Deus que é para você. A partir de agora, você seja um homem de palavra, uma mulher de palavra, e que você possa cumprir com aquilo que Deus está te falando. Se Deus está me dando essa direção, então eu vou seguir nessa direção, eu vou perseverar nessa direção. Eu quero permanecer em Deus. Tem um outro texto que eu não li aqui, nem precisa procurar, eu vou falar, que está em Mateus 24, 13, que algumas traduções está permanecer, e em outras palavras, em outras traduções, está em perseverar, que quer dizer que são sinônimas, palavras iguais. Que diz assim, 24, 13, Mateus: aquele que perseverar e permanecer até o fim será salvo. Está vinculando a nossa permanência em Deus e a perseverança em Deus com relação à nossa salvação. Então, uma vez que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você não está ainda habilitado, enquanto existe vida em você, para você morar no céu. Se você morrer e você está permanecendo, você está com o teu lugar separado lá no céu. Mas você pode correr o risco, irmão, de perder essa bênção se você não permanecer. A salvação, a permanência da bênção da salvação, está diretamente relacionada em você permanecer em Deus. E a gente vive assim, altos e baixos, altos e baixos. Quantas vezes a gente já não falou aqui na igreja, às vezes a gente se torna até repetitivo, mas se Deus manda falar, a gente tem que falar, irmão. Quantas vezes as dificuldades da vida, era para levar a gente para um relacionamento mais perto de Deus, e na verdade os momentos difíceis que nós atravessamos, acaba abafando a nossa fé. Porque a maneira que nós estamos querendo perseverar em Deus está errada, porque a gente quer perseverar em Deus se Deus der tudo em troca daquilo que nós queremos. Quando algo não acontece da maneira que a gente quer, a gente deixa de perseverar, e a gente se decepciona com Deus. E na verdade não tinha que ser assim. Independente se aconteceu ou se não aconteceu, a minha fé tem que ser inabalada em Deus, perseverando nele. Se aconteceu, é porque estava dentro da sua vontade. Isso não pode afetar de maneira alguma a minha fé. Hoje eu contei de manhã que eu tive uma experiência muito ruim com a minha chave do meu carro. E eu sou nervoso, irmão. Às vezes eu vendo a ideia que eu sou um pouco calmo, mas é porque eu deixei de ser desenvolvido em mim o fruto do Espírito. Então eu me controlo. Eu tenho domínio próprio, que é uma parte do fruto do Espírito. Aprendi isso. Aprendi com a vida, dando muita cabeçada. Mas graças a Deus, eu consigo hoje administrar muito bem isso. Mas no momento da correria, perdi a chave, troquei minha chave no banco, não sabia que tinha trocado. Na hora que eu coloquei lá no negocinho do banco, peguei a chave igualzinha a minha, mas não era minha. Na hora que eu saí para ligar o carro, não ligava, não abria o carro. Até eu descobri que eu tinha trocado a chave, até poder acontecer tudo, para me ter minha chave de novo, já era 4 horas da tarde. E meu dia é muito corrido. Tinha gente me atendendo no CAP, eu não conseguia atender. E por um momento, aquela ira, assim, aquela raiva veio no meu coração, dizendo assim, nossa, por que aconteceu isso? Atrapalhou meu dia inteiro. E daí, no momento, Deus falou muito comigo, dizendo assim, você não vai entender, mas eu acabei de te dar um livramento. Daí comecei a entender, o pastor falou no domingo, o pastor Leonel falou aqui sobre José, e no final, então eu peguei o microfone e falei, às vezes a gente está passando um momento de tribulação, a gente está orando para Deus tirar esse momento, mas esse momento foi Deus que proporcionou, que permitiu que acontecesse, porque Deus não tenta para o mal, para nos ensinar alguma coisa, e a gente está deixando de aprender, então eu tenho que aprender com as dificuldades. Veio na minha mente. Eu falei, Deus, obrigado,
Eu sei que eu não vou entender onde foi o livramento, mas eu creio no meu coração que teve um livramento do Senhor na minha vida. E no momento de ira, eu não posso me afastar da presença de Deus porque eu perdi uma chave. Eu não posso deixar de perseverar em Deus e começar a ter atitudes que não é aquilo que eu acredito, simplesmente porque eu estou num momento de dificuldade. Infelizmente, irmão, a gente tem agido dessa maneira. E a gente precisa mudar. A gente está aqui para mudar. A gente está aqui como igreja para a gente poder ver onde estão os nossos defeitos e aquilo que nós precisamos aprimorar para a gente verdadeiramente sermos discípulos de Jesus. Eu não quero ser, também eu creio que você também não quer, irmão, de você crer em Jesus Cristo, você está do lado de Deus, mas não poder ser chamado discípulo. Que em nome de Jesus, que a gente possa a partir de agora ser discípulos. E eu ouvi uma palavra, Deus falou muito no meu coração, e essa palavra levantava 3 questões, e eu queria falar com você sobre 3 questões importantes, que a gente precisa pôr em prática para a gente poder permanecer. Eu seria uma pessoa totalmente assim, sem visão, se eu dissesse que nessas 3 coisas está tudo que você precisa para você permanecer. Mas talvez sejam as principais, de um leque de muitas coisas, que talvez você até sabe o que você tem que fazer. E Deus vai trabalhar no seu coração. Mas eu quero te lembrar de 3 coisas importantes para que nós possamos mudar a nossa posição de pessoas instáveis, que nunca termina o que começa, para alguém agora que permanece firme naquilo que Deus colocou para você. E que o seu relacionamento com Ele não seja abalado, que você permaneça até o fim. Amém? A primeira coisa que eu queria levantar aqui é com relação à vida devocional. Nossa experiência, nosso relacionamento com Deus. A gente falou isso na parte da manhã. Hoje, na Escola da Fé, que na escola não, nos primeiros passos da fé, que na parte da manhã, na turma, a gente fez uma turma única. E eu até falei hoje de manhã que eu tinha levantado um monte de coisa para falar sobre oração, porque o tema era oração, e Deus nos direcionou para outra coisa. Irmão, a importância para que nós possamos permanecer e a gente poder ter uma devocional com Deus em todo o tempo. A gente acha que nós estarmos numa reunião como essa na igreja é suficiente para nós mantermos nosso relacionamento com Deus. Não é verdade. Quando existe uma palavra que está sendo ministrada aqui, a gente está falando coletivamente a um corpo, do qual você é membro. A gente está falando aqui na necessidade do corpo. Então tem coisas que está sendo tratada aqui todos os domingos que serviu para você. Você foi edificado, era uma palavra que era destinada para você. Mas tem palavras que serviu de experiência para você, porque talvez não é aquilo que você está vivendo, mas era necessário para que o corpo viva saudável. Mas não foi uma palavra específica para você, que vai servir para você. Talvez num momento você vai lembrar daquilo. O pastor falou isso, Deus falou através da vida do pastor esse assunto, e agora eu sei como lidar com ele. Mas às vezes, a palavra aqui, por um momento, não é para você, é para a saúde geral do corpo. Qual é a hora que Deus fala com a gente como membro, daí não como um corpo, como membro? Na nossa devocional com Ele, no nosso relacionamento diário com Ele. Nossa vida cristã, irmão, entenda, em nome de Jesus, ela não pode estar resumida nas reuniões que nós temos da igreja. A igreja é importante, nós nos reunimos como corpo, a gente tem que funcionar. A gente tem que fazer muita coisa, tem muitos desafios para a gente. Mas a sua vida cristã ela não vai permanecer se você não tiver um relacionamento diário de devocional com Deus. De você todo o tempo lembrar que Deus está com você. Desculpa ser repetitivo para quem esteve de manhã, mas eu queria aqui contar uma experiência. Vou usar a vida do Tiago, eu sei que eu tenho liberdade para falar com ele, porque é um menino que tem crescido muito em Deus. Amém? A gente estava no campo de futebol essa semana e acabou o jogo e no futebol, infelizmente ou felizmente, há discussões de ideias, né? E quando termina ali no futebol, e eu acho que o futebol ali é importante, irmão, sabe por quê? Ali que você vai aprender a colocar em prática os frutos do Espírito. E ali dá para perceber aquele que está bem e aquele que não está bem. É um termômetro para a gente poder avaliar, será que a pessoa está bom? Porque ali você está pondo em prática aquilo que você está aprendendo na semana. É uma benção.
Daí na hora que acabou o futebol, o Tiago estava bravo. Daí o Tiago chegou perto assim, estava eu e o pastor Leonel, e ele estava mais perto do pastor Leonel. Daí ele chegou assim, bem bravo, ele disse assim, eu não vou falar nada para vocês, porque o pastor Leonel está aqui, senão eu ia falar. Daí o pastor Leonel olhou para ele, e ele faz assim mesmo, irmão. Tiago? O Tiago não consegue falar parado, está sempre movimentando, glória a Deus. E ele, na hora que ele falou isso, o pastor Leonel corrigiu ele, eu aprendi, irmão, serviu para mim. Talvez, Tiago, não era nem para você ter ouvido, era para mim, Deus falando comigo. E ele falou, na hora que ele falou isso, o pastor Leonel, na hora, disse assim, irmão, não vai deixar de falar por causa de mim, não. Porque eu não posso nada com você. Você tem que lembrar que Deus está com você, você não tem que falar porque Deus está aqui. Não é porque o pastor Leonel está aqui, mas é porque Deus está aqui. Irmão, aquilo falou muito para mim. Durante os dias, que foi isso na quarta-feira, aquilo martelando, tanto é que eu já usei de exemplo na igreja, usei exemplo com um monte de gente, para a pessoa poder entender o que é realmente um relacionamento permanecendo firme em Deus. Aprendi. Então eu não posso cometer erros, pecado, porque eu tenho que entender que Deus está comigo, porque eu tenho um relacionamento diário com Ele. Porque eu converso com Ele, eu tenho uma devocional com Ele todo instante. Ele está comigo e eu me relaciono com Ele. Se você não viver uma vida assim e viver somente se alimentando nos finais de semana ou nos trabalhos da semana que existe na igreja, eu tenho uma notícia triste para te dar. Você não vai conseguir permanecer, irmão. É loguinho, você está fraquíssimo na fé. E devagarinho você vai entrar na UTI da tua fé, a ponto que você não vai nem respirar mais Deus. E vir para a igreja vai ser um sacrifício para você. Não é mais uma bênção, não é mais gostoso estar. Porque você deixou que a sua fé morresse. Porque você não deu o alimento que ela precisava durante todo o tempo, se relacionando com Deus em todo o tempo. Você tem que entender, irmão, que Deus está com você em todo lugar que você vai. Pode não ter pastor olhando, pode ser que meus líderes não estão olhando, pode ser que ninguém está olhando. Mas existe uma pessoa que está de olho em você todo o tempo e está do seu lado, que é Deus. Deus está com você, Ele habita dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você. Então por que eu não vou pecar? Por que eu vou errar? Porque se Ele está comigo, infelizmente, a gente prega isso, a gente fala disso, a gente entende que isso é necessário, mas quando acaba o culto, nós estamos lá fora, a gente vive como se Deus não estivesse com a gente. Infelizmente, irmão, a gente tem que tirar a máscara e viver a realidade. Mas em nome de Jesus, que hoje, a partir de hoje, que você possa perseverar e entender que uma das coisas que vai fazer você ficar de pé, de você permanecer em Deus, de você poder viver uma vida que agrade a Deus, vai ser a partir do momento que você entender que Deus está em todo o tempo com você e que você precisa se relacionar com Ele toda hora, todo instante, todo minuto. Ele está com você. Orar sem cessar. Não está escrito assim na Bíblia, você tem que orar um tempo, depois você para de orar, vai viver sua vida, depois você volta quando você tiver dificuldade e ora. Não, oração sem cessar. Mas existem momentos que você precisa ter mais a presença de Deus ainda. Daí a Bíblia vem, entra no teu quarto em secreto. Tem um tempo você e Deus. Jesus se relacionava com o Pai todo instante, com Deus todo momento. Mas havia alguns momentos que ele saía em particular para poder falar com Deus e levava junto os seus discípulos que muitas vezes não entendiam a importância daquele momento. Dormiam. Que em nome de Jesus você possa entender que você tem que viver e respirar Deus. Não religião, irmão. Deus. Que você possa entender que a sua vida cristã só vai valer a pena a partir do momento que você se relaciona com Deus, você vai ter experiências com Deus. Para de viver de uma experiência cristã na vida de outras pessoas. Deus quer te dar experiências com Ele. Talvez você não recebe, você vê irmãos tendo um relacionamento aqui, algo acontecendo acolá, na tua frente, atrás, você vê coisas grandiosas, escuta. Você vai lá no domingo de manhã, você escuta pessoas testemunhando, falando, coisas acontecendo. Mas, infelizmente, irmão, você muitas vezes não tem o que falar. Sabe por que você não tem? Porque falta relacionamento com Deus.
falta você viver uma vida que agrade a Ele, você viver uma vida todo o tempo se relacionando com Ele. Então, em nome de Jesus, que você não esqueça, vida devocional. Amém? Segunda coisa, que a gente tem que tomar bastante cuidado para que a gente possa permanecer em todos os aspectos, tanto no mundo físico, onde a gente aqui está pisando porque a gente é de carne, como também no espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades, com as pessoas que nós nos relacionamos no campo físico. Queria que você abrisse a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Talvez você achou assim, algumas pessoas estão mais tempo aqui, talvez achou assim, o pastor vai falar 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, que diz assim: as más companhias, más conversações corrompem os bons costumes. Também. Mas eu queria levar você a um cuidado mais extremo ainda. Mais extremo. E você vai entender através da leitura dessa palavra com relação às suas amizades e às pessoas que você se relaciona. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9. Diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Olha a profundidade que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto com relação aos nossos relacionamentos. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, lá em 15:33, ele está dizendo, cuidado com as pessoas que você está se relacionando. Quando a gente pensa assim, a gente só pensa pessoas que estão lá no mundão. Então eu vou virar as costas para lá, ou não vai ser mais meus amigos, vai ser simplesmente colega. Vou cumprimentar as pessoas, porque também não vou ser mal educado, mas eu não me relaciono mais com elas. Amém. Aqui no 5, ele está sendo muito mais profundo. Ele está dizendo assim, eu já falei que as pessoas do mundo, você não se deve se relacionar, mas eu vou além. Toma cuidado com as pessoas que estão dentro da igreja. Olha, irmão, onde que ele está falando para tomar cuidado. Cuidado com as pessoas que estão dentro da igreja, que dizem que professam Jesus, mas que têm comportamento totalmente diferente à sua fé. Então ele está dizendo que a gente não tem que só cuidar lá fora, tem que cuidar aqui dentro, com as pessoas que nós nos relacionamos. Às vezes a gente encontra pessoas de outro ministério, a gente faz um corpo, nós somos um corpo na sua totalidade, do qual Cristo é a cabeça, e todas as igrejas, o corpo de Cristo não se resume simplesmente em 150, 170 pessoas que estão presentes nessa noite. Se resume todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Irmão, cuidado. Talvez você está se relacionando com alguém que é de uma igreja irmã, e você nem conhece a pessoa, mas ela disse que frequenta a igreja tal, e você já entra de cabeça num relacionamento. E talvez, irmão, ali tem uma grande armadilha do diabo, porque ela fala que tem Deus, mas não vive Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, cuidado. Olha a dimensão que o apóstolo Paulo levou à questão dos nossos relacionamentos. Cuidado, gente. Que você possa se relacionar somente com Deus. Que você possa se relacionar com pessoas que expressam Deus. Que verdadeiramente vive uma vida que realmente vale a pena a gente olhar para ela e saber que ela é uma pessoa que vai te consolar, que vai te confortar, que vai dar uma palavra amiga, que ela vai ser braço estendido do Senhor na tua vida. Mas às vezes a gente se entrega, e nessa entrega a gente acaba quebrando a cara. E a gente deixa de permanecer, a gente se arrebenta. Então, que em nome de Jesus, que você possa entender isso, que você possa se relacionar com pessoas que realmente vale a pena, e que você possa olhar o estilo de vida dessas pessoas para ver se elas realmente professam Jesus como Senhor e Salvador. Irmão, entenda, não estou dizendo para você ser a pessoa mais mal educada do mundo e virar a cara para todo mundo, não é isso.
mas você tomar cuidado para quem você deixa, quem você coloca na posição de verdadeiramente seus amigos. Eu conto aqui, vou repetir, irmão, porque a melhor maneira da gente aprender é a repetição. A minha esposa sempre cuidou muito bem da Maria com relação aos seus amigos. Eu lembro que a gente ia para a escola, ela ficava olhando. E o comportamento das meninas, na hora que a Maria entrava, ela perguntava para a Maria, quem que é aquela pessoa? Filha de quem? Como é que é? Porque ela via os comportamentos das meninas depois da aula e entendia, aquela menina, ela não tem um bom comportamento. Não dá para ser amigo dela. Daí a Tuca falava assim, Maria, aquela pessoa, ela pode ser sua amiga, sua colega. Você pode ajudar ela aqui na escola, você tem que cumprimentar ela, só que é uma pessoa que não pode ser sua amiga, você não tem que levar nada pessoal para ela, eu não quero que você vá dormir na casa dela, eu não quero que você saia com ela fora do ambiente escolar, porque não é uma boa referência, ela vai ser sua colega, não vai ser sua amiga, você tem que aprender a distinguir o que é colega e o que é amiga. Da mesma forma, é a gente, irmão. Talvez você tinha um monte de amigos que não permitiram, que atrapalharam a sua vida, levaram você a não permanecer em Deus, não permitiu que vocês permanecessem em Deus. E se você continuar se relacionando com esses amigos, se eles ainda estiverem na posição de amigos seus, pode levar você de novo ao fracasso. Você precisa olhar e entender qual é aquilo que a pessoa tem para poder te oferecer. E ela só pode oferecer aquilo que ela tem. Se ela tem Deus, ela vai te oferecer Deus, ela vai levar você para estar mais próximo de Deus. Agora, se ela não tem, irmão, ela vai levar aquilo que ela tem no seu coração, e que talvez vai fazer mal para você, e não vai permitir que você permaneça firme nele. Cuidado, quantas vezes a gente fala para os meninos da casa de recuperação, irmão? A gente fala, cuidado com as suas amizades, você vai sair, cuidado. Você tinha uma amizade que te levou para o buraco, agora levanta a cabeça, irmão. Começa a criar novos ciclos de amizade. Começa a entender, em nome de Jesus, que você não pode ter essas pessoas perto de você, porque se você viver com essas pessoas e conviver com elas, as más conversações vão corromper seus bons costumes que você ganhou nesse tempo que você ficou internado. Mas muitas vezes, irmão, entra aqui no ouvido, sai para o outro ouvido, depois a gente vê a pessoa não permanecendo. É triste para a gente, como pastor. A gente vê pessoas que a gente está ouvindo, falando, mas não coloca em prática. E isso não é só para os meninos que estão na casa de recuperação, irmão. É para a gente que está aqui fora também. A gente tem que tomar bastante cuidado das influências. A gente não pode ser influenciado. A gente tem que influenciar. Só que para isso você tem que tomar muito cuidado. Em nome de Jesus. Amém? Cuidado, irmão, com as pessoas que você convive. E por último, quero que você tome muito cuidado com um tema muito importante. Eu queria levar você a refletir para ver se você está incorporado ou não nesse último tópico. Daquilo que você tem que tomar cuidado para que você, em nome de Jesus, você possa permanecer. Porque se você não tomar cuidado, não vai permanecer. Quero que você possa fazer uma reflexão para ver se você se encaixa aqui. Eu queria falar sobre o legalismo, religiosidade. Legalismo. E eu queria fazer um teste com você agora, em nome de Jesus. Que você olhasse para você, não para o seu vizinho, porque às vezes a gente quer olhar para o vizinho e a gente esquece que muitas vezes a gente aponta no vizinho os nossos próprios defeitos. A gente consegue olhar no outro e achar o erro da pessoa no outro, mas é porque o nosso erro está espelhado nele. Aquilo que a gente faz de errado, isso se aprende na psicologia. Aquilo que se a gente vê de errado, muitas vezes a gente explode, fica assim piscando de errado na vida do outro. E a gente julga o outro, mas esquece que na verdade é um espelho daquilo que nós somos. Irmão, não quero que você olhe para o outro. Eu quero que você possa, em nome de Jesus, fazer uma auto-reflexão de você mesmo. Amém? Pensa comigo. Quero ver se você é um religioso, um legalista. Algumas pessoas são assim, infelizmente, e se afastam da presença de Deus. Só para você ter uma ideia, uma ilustração simples, para você entender o que o legalismo e a religiosidade faz com a vida de uma pessoa. Primeiro que o fariseu que está na Bíblia, condenado tanto por Jesus, na verdade eram pessoas que eles tinham uma aparência, mas não viviam aquilo que deveria ser vivido. Eles mostravam ser alguém que na verdade eles não eram oco. Sepulcros caiados, como diz a palavra de Deus, um caixão bonito por fora,
podre por dentro. Quando a gente cresce, desenvolve a nossa fé sendo legalista, firmado numa religião, numa religiosidade, que religiosidade no lugar de levar a gente, que devia ser a ponte para a gente chegar até Deus, muitas vezes nos atrapalha para chegar até Deus. Por isso você escutou já muitas vezes eu falar aqui, que religião não leva a gente a nada, irmão. Você não pertence a uma religião, você pertence a Jesus Cristo. Amém? E eu queria que você entendesse, porque esses dias tinha um toco lá na chácara, e um irmãozinho, que eu não vou dizer quem é, teve uma missão de tirar aquele toco para fora. Sofreu, irmão. E um dia eu estava passando perto do toco, eu olhei assim, e ele tinha feito já cavado um monte para baixo, mas um monte, e ainda não chegava no final. Daí eu fiquei impressionado, porque só tinha um pedaço de toco para fora e tinha tanta raiz para baixo da terra. Mas muitos metros para baixo. Daí ele falou para mim, alguém falou para mim, não sei qual que é a proporção, mas muito daquilo que a árvore cresce, ela não fica só para fora, para cima, ela fica também para baixo. Proporcionalmente, ela cresce para baixo. Por isso que vem vendaval, por isso que vem tempestade, ela permanece de pé, porque ela tem raiz, porque ela cresceu para baixo. A religiosidade, ela faz um crescimento aparente, só o que está da terra para cima. Então a pessoa olha para você, parece que é uma árvore linda, religiosa, legalista, que se diz cumprir as leis, mas na verdade ela é oca, ela não tem intimidade, ela só cumpre com aquilo que deve ser cumprida, mas ela é oca no relacionamento dela com Deus, e o nosso relacionamento com Deus não é aparente. Ninguém sabe o relacionamento, o grau de relacionamento que você tem com Deus. A gente suspeita pelas obras, por aquilo que você faz, a gente suspeita, mas só você e Deus sabe do relacionamento verdadeiro que você tem com Ele. Relacionamento com Deus cria raiz. Religiosidade, legalismo, cria só a árvore sem raiz. Primeira tempestade, irmão, a árvore despenca. Teste, vamos lá. Primeira pergunta. Seu serviço cristão, então tudo aquilo que você faz porque você é um crente, porque você aceitou Jesus, ele é mais voltado para o ser humano ou para a instituição do qual você está inserida, para a igreja, para a ONG que você está inserida? Você faz porque você ama o ser humano ou porque você está fazendo porque a instituição está levando você a fazer isso? Dá para você, primeira pergunta, dá para você se avaliar e entender se você é um legalista religioso ou se você realmente tem relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? Já deu a primeira pergunta? Segunda pergunta. O que te incomoda mais? A liberdade do irmão ou ver o irmão caído? A alegria do outro ou a tristeza dele? O que te incomoda mais? Tem gente, irmão, que fica incomodado com a alegria do irmão, que não consegue se alegrar com o irmão. Tem gente que o irmão conta uma bênção, vai lá na frente para testemunhar, para contar uma bênção, na hora que o irmão vai para contar a bênção e é algo grande para a vida dele, importante, fecha a cara. Começa a ficar triste, chateado com Deus, porque Deus abençoou aquele irmão. Religioso, irmão. A fé é vazia. E tem gente que pensa dessa mesma maneira e que se alegra na desgraça do outro. Tem gente que tem prazer de chegar para mim, irmão, chegar assim e falar assim, pastor, tem uma coisa para te contar. Daí parece que é benção que ele vai contar. Mas às vezes, porque eu conheço o irmão, eu sei que ele vai falar. Daí ele vem com assim, animado, parecia que, nossa, vai contar algo tremendo de Deus. Você não sabe quem eu vi, fulano de tal recaiu. Está lá, tomando no boteco. Ou passei na frente de uma casa lá, que é uma biqueira, está lá usando droga. Se você vê a alegria que a pessoa está falando isso, irmão, religioso. Era para ele estar chorando. Era para ele chegar assim e falar assim, pastor, o que nós vamos fazer com o irmão tal? Vi ele lá, naquele lugar. O que a gente vai fazer, pastor? Vamos pensar em alguma coisa? Vamos mobilizar alguém? Se não deu certo com a gente, vamos mandar ele para outro lugar? Estou dando um exemplo, irmão, no contexto que é nosso, com relação à casa de recuperação, mas em muitos aspectos.
Muitos. Pastor, você não sabe o que aconteceu. O quê? O irmãozinho lá passou um cheque sem fundo, pastor. Se alegrando porque o outro deu uma desgraça. Não soube administrar a sua vida financeira e acabou estourando. Devia falar assim, pastor, o que a gente vai fazer para socorrer aquele irmão que está passando a dificuldade? Conversa com ele, às vezes ele está precisando de uma ajuda, talvez um conselho. Possa fazer diferença, pastor, vai lá, ele não está bem. Cuida dele. E muitas vezes essas pessoas assim, antes de chegar no pastor para poder tomar uma providência, já metade da igreja já está sabendo da fofoca. Irmão, legalista. Que em nome de Jesus, que você possa ter o coração do Senhor. Que você possa ser discípulo, permanecendo nele. Que você possa entender que o que vale a pena é o nosso relacionamento com Deus. E a gente ser imitador de Cristo. Da maneira que Jesus agiu com as circunstâncias da nossa vida, porque Ele se fez carne como nós. Ele é referência para a gente. Jesus se fez homem, deixou sua divindade de lado para nos ensinar, irmão. No lugar da gente pensar assim, diante dessa situação que eu estou vendo, qual seria a atitude de Jesus diante dessa situação? Não, a gente já vai e estraga e atrapalha, até mata o irmão, que naquele momento está precisando somente de uma ajuda. Como é você? Você se alegra com as alegrias do irmão? Tem gente, irmão, essa pergunta a gente vai parar um pouquinho. Tem gente, irmão, que nós estamos lá na igreja, na capela, ou já está num momento com Deus, que alguém está se entregando verdadeiramente a Deus, está tendo aquele momento assim de êxtase espiritual, porque está sentindo muito grande a presença de Deus, e o irmãozinho está lá incomodado porque ele levantou a mão. Mas claro que ele levantou a mão, à tarde ele estava pecando, mas irmão, ele se reconciliou com Deus, ele está tendo o tempo dele com Deus, glória a Deus por isso. Que de tarde ele era um pecador, à noite ele era um adorador, e Deus está falando no coração dele. A gente não, a gente quer acusar, a gente quer acabar com a alegria do irmão, a gente está feliz quando ele está mal, e quando ele está alegre nos incomoda. Você está assim, irmão? Você precisa, em nome de Jesus, para você permanecer firme nele, perseverar, você precisa mudar a tua maneira de agir, ter o coração de Cristo em você, amém? Terceira pergunta, para ver ainda se você está nesse contexto. Talvez até aqui você já passou. Vamos ver se você passa no teste incompleto. Terceiro, você se acha um bom ou mau crente? Como é que você se acha? Você é um bom, não precisa falar não, amém? É para você. Você se acha um bom ou mau crente? Na sua avaliação, você como um cristão, você é bom ou mau? Se você se acha um bom crente, mais uma perguntinha para você. Você se acha um bom crente porque você cumpre com todas as regras e leis que está vinculada à instituição religiosa que você está ligada? Ou porque você ama vidas e você faz de tudo para que pessoas possam encontrar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você se intitula bom crente porque você é o primeiro a estar aqui quando a gente tem um trabalho. Você é o primeiro a falar, o que precisa eu vou fazer. Você é o primeiro a querer vir aqui limpar a igreja, de preparar as coisas que precisam preparar. Você é o primeiro quando a gente tem alguma campanha, alguma atividade, você está lá. Ou porque você ama vidas. Não que isso não seja importante para o corpo de Cristo, mas não pode ser o primordial. Você tem que, em nome de Jesus, ser um bom crente, irmão, porque você se compadece daqueles que estão indo para o inferno. E porque talvez você não fala do amor de Deus, essa pessoa ela pode ser tirada da vida dela e ela vai arder no fogo do inferno porque você se calou, porque você não se compadeceu, porque você não amou, porque você não estendeu o braço, porque você não foi um bom crente, um bom cristão, que fez de tudo para que aquela pessoa pudesse encontrar verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador. Que em nome de Jesus, irmão, você possa ser um bom crente, porque você arde no seu coração ganhar vidas para o Senhor Jesus. Amém? Quarta pergunta. A sua vida privada, ou seja, a sua vida quando ninguém está perto, sua vida particular, ela é igual quando você vive publicamente? Então, quando você está na tua casa, ali no seu seio familiar, você é a mesma pessoa quando você está
no meio de um monte de pessoas, quando você está no seu trabalho, quando você está na igreja, quando você está onde for. Quanto mais distante for isso, mais legalista você é. Quanto mais perto, significa que você está matando o legalismo dentro de você e você está deixando Jesus reinar no seu coração. Amém? Última pergunta. Sua relação com Deus, seu relacionamento com Deus é cronológica, é por tempo? Ou seja, está marcado que eu vou me relacionar com Deus no domingo às 19h30, quando eu vou lá no Ministério Sou Vivo, para louvar e agradecer o nome do Senhor e para ouvir uma palavra. Marcado dia, hora, local. Ou se você tem se relacionado com Deus todo dia, todo tempo, todo instante. Se você está cronologicamente se encontrando com Deus, religiosidade. Se você entende que Deus está nessa reunião falando ao corpo de Cristo, mas que quando acabar aqui você vai continuar com Deus em você, Ele vai continuar falando com você, e você vai continuar se relacionando com Ele, irmão, daí você tem verdadeiramente, você tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você não é um religioso legalista. Amém? Irmão, são 3 aspectos que nós falamos aqui, para a gente finalizar. Queria que o Ministério do Louvor viesse para cá. São 3 coisas que nós levantamos aqui, como eu disse no início, essas 3 coisas não se resumem àquilo que nós precisamos fazer para a gente permanecer. O leque é grande. Mas eu creio, irmão, que essas 3 coisas já vai nos ajudar muito a gente permanecer se a gente for obediente. Essa palavra, eu só vou ficar feliz, eu tenho certeza que tem uma expectativa muito grande no coração de Deus. Eu tenho certeza disso, irmão. Porque se Deus permitiu que fosse essa palavra nessa noite, porque é a palavra que nós deveríamos ouvir. E eu louvo a Deus porque Ele supra a minha necessidade. Eu louvo a Deus porque eu sei o quanto que eu preciso viver isso aqui, porque muitas vezes, irmão, eu sou legalista. Porque eu faço as coisas em prol da entidade Sou Vivo, mas eu esqueço que, além da entidade Sou Vivo, o mais importante não é a entidade, o mais importante é as vidas que nós nos relacionamos. Eu sei que muitas vezes eu tenho que ficar cuidando, porque eu estou numa linha muito fina entre o ser legalista e, verdadeiramente, amar as pessoas como Jesus amou. Eu sei que eu preciso cuidar muito dos meus relacionamentos, porque todo tempo existe a armadilha do diabo tentando, de alguma forma, me distrair, no momento de distração, de eu me relacionar com alguém que vai desfocar aquilo que realmente Deus tem para a minha vida. Eu tenho que tomar cuidado. Quem são os meus amigos? Eu tenho que entender, porque meu relacionamento com Deus não pode ser simplesmente nos cultos, ou quando eu me preparo para estar no culto, ou quando eu vou ler a palavra para poder saber aquilo que Deus tem para a gente, para que eu possa falar aqui dele. Se meu relacionamento com Ele for só assim, tem muita coisa que precisa ser mudada em mim. E muitas vezes, irmão, eu erro, eu fracasso nessas áreas. E eu sei, irmão, se é assim para mim, eu tenho certeza que é para você também. Vai fazer toda a diferença essa palavra na nossa vida. Eu creio, irmão, se você plantar ela no seu coração e se você viver essa palavra. Se você entender a partir de agora quem realmente você precisa ser. Eu lembro de uma passagem que veio agora aqui na minha mente, de 2 mulheres que receberam a visita de Jesus. Todo mundo conhece, tenho certeza, Marta e Maria. E a palavra de Deus diz que essas 2 mulheres foram agraciadas, porque elas receberam a presença de Jesus na sua casa. Jesus ficou na casa delas. E de repente, quando Jesus entra, Marta vai se preocupar em fazer um monte de coisas para Jesus, não é verdade? Ela vai preparar comida, ela vai preparar o lugar, o aposento, ela vai arrumar a casa para deixar o mais confortável possível para Jesus. Maria, ela já ficou aos pés de Jesus. Ela ficou conversando com Jesus. Ela se relacionou com Cristo. Daí criou ódio no coração de Marta, ver aquele lá, só eu estou trabalhando, Maria não está, daí ela vai se queixar com Jesus. Daí Jesus disse assim, mas quem escolheu a melhor parte foi Maria. Na verdade, quem está errado é você. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não quer que você faça um monte de coisa para Ele. Ele quer que você se relaciona com Ele. Ele não quer que você faça um monte de coisa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lá na igreja, vou fazer isso, vou estar nos jovens.
Isso é importante, irmão, mas Deus não quer que isso seja o primordial, o mais importante. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele levantou Maria lá em cima, dizendo, ó, Maria está certa, ela está aqui, ó, ela está conversando comigo, ela está aproveitando, eu tenho pouco tempo neste lugar. Tudo que você está fazendo, não poderia ser para um segundo momento. Você tinha que parar tudo que você está fazendo para mim e vir se relacionar comigo. Talvez Deus está falando isso no seu coração, irmão. Você está fazendo um monte de coisa e está deixando de se relacionar com Deus. Deixa Deus falar no seu coração. Eu me vejo assim. Às vezes estou fazendo um monte de coisa para Deus, um monte. E a minha agenda, a minha vida, quem está mais perto de mim sabe, é uma loucura. E eu não posso esquecer disso nunca. Por isso que eu estou dizendo que essa palavra é para mim hoje. Eu não posso esquecer que Deus não quer que eu fique fazendo um monte de coisa para Ele, mas o que Ele quer de mais primordial é que eu me relacione com Ele, que eu esteja com Ele, que eu possa entender em todas as minhas atitudes que eu estou fazendo porque Ele habita em mim, que eu sou braço dEle aqui nessa terra, que eu possa amar as pessoas com os olhos do Senhor, que eu possa me compadecer das pessoas, que eu possa deixar de lado os meus desejos, meus sonhos, e que eu possa ver o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que nenhuma vida se perca. A gente está olhando só para a gente e querendo Deus para poder a gente ter uma posição confortável, irmão. Quando na verdade o que Deus espera da gente é a gente viver em função do nosso próximo. Para a gente ser braço estendido de Deus para muita gente que está morrendo. E às vezes a gente está preso a um legalismo, relacionamentos errados e deixando de se relacionar com Deus. Em nome de Jesus, que você possa pôr em prática essa palavra. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou chamar você para vir aqui. Essa palavra não é uma palavra de apelo, irmão. Essa palavra é uma palavra de ensino. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que você tenha um tempo agora com Deus. É um tempo gostoso depois da palavra, para a gente meditar, para a gente digerir ela, para a gente olhar para a gente lembrar, para o Espírito Santo poder ir agindo no nosso coração, para o Espírito Santo poder ir mostrando para você naquilo que você está falhando, naquilo que você está errando, porque o desejo do coração dele é que você possa se relacionar com ele, estar firme nele, não numa religiosidade, não numa religião, numa instituição, mas com ele. E agora, em nome de Jesus, enquanto a gente vai cantar uma canção, eu queria que você fechasse seus olhos e que você olhasse para dentro de você. O que essa palavra, o que as palavras que foram ditas aqui, lidas, palavra de Deus, o que vai gerar de mudança em você? O que essa palavra de hoje vai mudar na sua atitude quando daqui 5 minutos, no máximo 10 minutos, nós estivermos lá fora? Que essa palavra vai transformar você e que as pessoas que você se relaciona vai poder enxergar que houve uma mudança a partir do momento que você simplesmente diz: eu preciso mudar, sou obediente porque eu preciso permanecer. Eu não posso mais fracassar, eu preciso permanecer, eu preciso estar de pé, eu preciso estar me relacionando com Deus, eu preciso viver uma vida que realmente agrade a Ele, eu preciso perseverar nele. Em nome de Jesus, que você possa ter esse momento com o Senhor agora. Em nome de Jesus, feche seus olhos, fale com Ele. Em nome de Jesus.